Olá, está no ar o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar dos enjoos na gravidez e hipermese gravídica. Bom, as náuseas, enjoo, vômitos são sintomas muito comuns, principalmente no início de uma gestação. Apesar de serem um pouco incômodos, são aceitáveis e, na maioria das vezes, controláveis. Mas há gestantes que apresentam estes sintomas de uma forma exagerada, necessitando de uma especial atenção e até mesmo de hospitalização, pois é um quadro que afeta diretamente a qualidade de vida da gestante. Portanto, fique atento ao nosso programa de hoje, pois vamos saber quando é que as náuseas e vômitos não são normais na gravidez e as suas opções de tratamento. Es primera gravidez y ya aproximadamente casi 3 meses. En el segundo mes de la gravidez fue que vine a sentir ya las náuseas y los yeyú, dores. Mi día a día no podía hacer muchas actividades de casa por las náuseas y los vómitos eran tan fuertes que no conseguía comer y ficaba fraca. Y en ocasiones llegué a vomitar sangre. De mañana acordaba, tomaba un chá, pero tomaba el chá, pero voltaba a salir. Después tomaba alguna fruta, no ficaba. Entonces todo lo que tomaba era suero y tomaba comprimidos, algunas sopillas. Por causa de los náuseas y los vómitos llegué a ficar muy fraquinha, que bajé 10 kilos y tan fraca no conseguía caminar bien, me mareaba un poco. Agora estoy a comer un poco más. La mudanza es que ahora estoy a tomar, hacer comidas no con mucho óleo y también estoy a hacer a tomar chá y eso ya está mejorando un poco. Xarope também. A experiência que posso compartilhar é de não se deixar desanimar. Essa é uma situação muito forte que você pode ficar desesperado ou pode pensar que já a esposa não lhe quer, porque são mudanças muito fortes. Então o esposo deve ter muita paciência. Sim? Como ela falava, ela não conseguia fazer nada, não comia nada, vomitava sangue, todo dia estava a vomitar, não dormia, não conseguia apanhar sono. Foi muito forte, que ela estava gordinha, estava bem, e depois ficou muito magrinha, acho que baixou como aproximadamente 12 quilos. Foi muito forte essa experiência. Então a pessoa pode ficar desesperada, mas é ter paciência. E eu não deixava de fazer comidas para ela, de dar sempre esse ânimo, sim? Pois nós estamos longe de nossa família, então tinha que também eu ser forte, sim?
para que ela também tivesse essa força. Então, é ter paciência, muita paciência, sim? E continuar. Sempre quando temos consulta, le acompanho, caminhamos, pois está um pouco perto. Sempre estou ali, como ela ainda não consegue falar muito bem português, eu estou ali para sempre apoiar a ela, assim. A mensagem, com muito respeito para as mulheres, é de não desistir, sim? Pois é uma vida que está na barriga da mulher, é uma pessoa também, podemos dizer, se está a formar, mas podemos dizer que já tem vida, sim? Então, é de pensar muito bem. Muitas mulheres no mundo que não conseguem ter filhos, desejam ter essa oportunidade de ser mães, de ter algum dia um filho. Muitas mulheres não conseguem, mas se alguma mulher fica grávida, é de cuidar, é de valorizar essa oportunidade. Sim. É algo muito bonito, é uma experiência forte, mas é muito bonito ter essa experiência. Então, não desistir. E continuar, ser perseverante. E acho que quando já a mulher já tem um filho, pois vai esquecer de todas essas dores. Imagino que é uma experiência única na vida. Assim. Então, não desistir. Bom, tratando-se de sintomas comuns na gravidez, quando é que podemos dizer que estes sintomas ultrapassam a barreira daquilo que é considerado normal? Quais são as opções de tratamento? Bom, vamos aprender um pouco mais sobre este assunto na reportagem a seguir com a enfermeira de saúde materno-infantil. A hiperemese gravídica é uma condição que consiste com vômitos excessivos, que vômitos muitas das vezes que são um sinal que até pode alongar por todos os dias. São vômitos que deixam a paciente muitas das vezes fraca, que não consegue ingerir nenhum alimento, que todo medicamento, todo alimento que ela ingere tem tendência a sair, a vomitar. Resumidamente, então, vômitos excessivos. Sabemos que mulher grávida tem vômitos normalmente nesse período da manhã, mas nesse caso da hiperemese, são vômitos excessivos. A causa disso também ainda não está assim, mas uma das condições que pode causar a hiperemese são os hormônios que na gravidez ficam aumentada, elevada. A hormônio HCG, quando está muito elevada, que pode causar a hiperemese. Existem outros, mas uma das principais mesmo é essa hormônio. Estamos a falar de hiperemese, estamos a falar de vômito excessivo, que a paciente não consegue ingerir. Automaticamente, para a mãe vai ficar desidratada. É desidratação total, é falta de alimento que ela não consegue ingerir. Estamos a falar da malnutrição, estamos a falar que perda de peso, porque ela já não consegue ingerir, não come nada, automaticamente ela perde o peso. Então, isso são consequências. Chega um momento que pode ter estresse pós-traumático, estresse pós-gravidez por causa dos jogos que ela tem. Então, se a mãe está desidratada, não está se alimentar bem, consequentemente o bebê também não terá nutrientes suficientes, como ter bebê de baixo peso, prematuro. Então, essa é uma das causas, uma das consequências que traz para o bebê, que é baixo peso, prematuridade. Uma vez que muitas das vezes os vômitos começam no início da gravidez, como indício de uma que está grávida, que são aqueles vômitos que passam mais de 5 a 6 vezes, que tudo que ela ingere está a vomitar. Para a família já é uma preocupação.
que tudo que ela está a ingerir está a vomitar, mesmo a água, está a vomitar, já vomitou da manhã umas 3 vezes, já é uma forma de diagnosticar a própria hiperemese. Temos o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico são os sinais e sintomas que ela sempre vai nos apresentar, que é para tudo que ela injeta, vomitar, tudo que ela come. Então, isso já é para nós um diagnóstico. Depois tem diagnóstico laboratorial, que dita alguns, mas um dos principais mesmo é o clínico, que é através dos sinais que ela vai nos apresentar. Em termos de tratamento, temos tratamento que é educação que nós temos que para a mãe e para a família, que temos que dizer a ela para ingerir líquido, mas de uma forma pausadamente. Ingerir alimento de uma forma pausadamente, não, para ela não pode comer com alimentos gordurosos. É um dos primeiros que vamos fazer, que é uma educação. Explicar a ela quais são os alimentos que deve comer, qual a periodicidade deve comer e como deve temer, diminuir alimentos gordurosos. Após isso, temos soro de hidratação, para podermos hidratar a ela em caso de nutrição. Tem medicação que nós podemos fazer dependendo de caso para caso. Prevenção é difícil, porque nós, como é uma doença que é através do hormônio, nunca vamos saber que ela vai ter hormônios elevados ou não. Mas quando já estamos com a própria hiperemese, temos já que evitar alimentos gordurosos, comer, se vimos uma comida em quantidade maior, temos que comer poucas vezes, mas várias vezes, evitar alimentos muito doces. Então isso já vai evitando que se alastre para a fase mais grave. A hiperemese, é uma doença, é simples, não é uma doença, mas é uma condição que acontece em algumas mulheres, para dizer que não ficam assustadas. Isso é uma fase que passa. O sonho de ser mãe começa daí. Então, quando temos uma hiperemese, aproxima a unidade sanitária mais próximo, para ter acompanhamento mais cedo, antecipado, que vai ser melhor para o vosso bebê e para vocês mesmos. Grávidas com hiperemese vomitam quase tudo que comem, o que pode causar fraqueza, mal-estar, desidratação. Os vômitos são tão persistentes que podem até levar à perda de peso. Portanto, é muito importante que a mulher grávida tenha atenção às náuseas, enjoo e vômitos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais orientações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre os enjoos na gravidez e a hiperemese gravídica. Bom, para quem esteve atento, na primeira parte do nosso programa, tivemos a oportunidade de aprender quando é que as náuseas e os enjoos não são normais numa gravidez. E porque o nosso programa dá oportunidade também aos nossos telespectadores para que possam participar, vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer as dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Aqui Felícia Jaime Mulhovo. Gostaria de saber se uma mulher que já teve enjoos excessivos na gravidez poderá ter em outras gravidezes? Olá, é possível sim, mas pode não ser com a mesma intensidade, pode indo reduzindo em cada gravidez. Olá, doutora. Aqui Quitéria Gonçalves. Doutora, gostaria de saber se os fatores emocionais de estilo de vida podem piorar enjoos na gravidez? Olá, é possível sim piorar, porque estamos a dizer que alimentos gordurosos, doces, pode piorar aos enjoos, aos vômitos. Então sim, o estilo de vida, a alimentação pode piorar os vômitos. Bom dia, doutora. Sou Virgínia. Doutora, é verdade que o limão ajuda a cortar enjoo na gravidez? Olá! São mitos que acontecem, mas que algumas mulheres, sim, o limão, pondo o limão na boca, um pouco uma gota na comida de limão também diminui, porque o limão é meio ácido. Então, como é algo ácido, que a boca precisa de algo meio ácido, então sim, é possível sim, diminuir os enjoos. Olá, bom dia, doutora. Tudo bem? Eu chamo-me Luís Antônio Guiamba.
Gostaria de saber quanto tempo dura um enjoo de gravidez. Olá, enjoo na gravidez começa mais ou menos a partir das 5 semanas, que vão mais ou menos, podem ir até as 20 semanas, mas em alguns casos vão até ao parto. Então a idade, o momento de como vão terminar o enjoo vai depender do organismo de cada mulher. Olá, doutora. Aqui Sádia Pedro Chibose. Gostaria de saber que ficar em jejum pode diminuir enjoos na gravidez? Ficar em jejum não, porque também é um período que nós precisamos de mais alimento para a mulher. A única coisa que nós aconselhamos é comer em intervalo meio curto, mas em poucas vezes, pouca alimentação, mas em intervalo curto, de 2 em 2 horas, sim, mas em jejum não. Olá, doutora, eu chamo-me Almeida Manganhela. Gostava de saber como é que as mulheres grávidas podem gerir o enjoo durante a gravidez e ter uma gravidez saudável. Olá, através do acompanhamento que nós dissemos, que é acompanhamento com o profissional de saúde, onde vamos dar a educação nutricional, vamos fazer um acompanhamento psicológico. Então, é possível melhorar o estilo de vida e melhorar a condição da mulher. Em alguns casos, quando as náuseas e os vômitos são constantes, a gestante pode adotar algumas medidas para evitar a desidratação e a carência de nutrientes importantes. Alguns hábitos podem ajudar também a aliviar o enjoo, e isto inclui algumas mudanças na alimentação. É importante referir que estas mudanças devem ser feitas com a orientação de um nutricionista. Vamos acompanhar. Vômitos e enjoos são normais, mas quando são frequentes, aí já é sinal de alerta. Por quê? Porque quanto mais a mulher vomita, fica enjoada, a mulher acaba perdendo peso, acaba tendo desidratação excessiva. E o que acontece? A mulher ela fica debilitada. E como ela carrega dentro do corpo, dentro do útero, um novo ser, o que acontece? Aquele ser, em vez de se desenvolver em condições normais ou desenvolver-se em bom estado, há uma interferência no desenvolvimento desse feto. Então, há necessidade de nós termos atenção nesses sinais. Então, a alimentação, como tal, se influencia. Por quê? Porque nesse momento nós observamos um aumento dos níveis de hormônios. Estamos a falar de progesterona, estamos a falar de HCG, que são hormônios que influenciam esses vômitos. Por quê? Porque para o desenvolvimento desse feto é necessário que esses hormônios estejam lá presentes para garantir a primeira a nitidação, o desenvolvimento de algumas estruturas. As características que ocorrem na mulher é devido a esses níveis elevados de hormônios. A alimentação como tal, alimentos, sim. Uma mulher que, por exemplo, tem vômitos e enjoos, é recomendado que essa mulher tenha tenha restrições em alguns alimentos. Os carboidratos nós temos que dar preferência nesse estado. Devem ser carboidratos simples, isto é, biscoitos ou bolachas de água e sais. Ou, se consumir carboidratos como arroz, chima, mandioca, essa mulher deve consumir em pequenas quantidades. Isto é, por quê? Porque quando consome em maiores quantidades, o sistema digestivo da mulher está comprometido por causa desses níveis elevados de hormônios. Porque esses níveis elevados acabam comprometendo o sistema digestivo, o sistema nervoso e outras partes no organismo. Então, temos que ter atenção nesse ponto. Carboidratos, ingere, sim, mas temos que ter atenção na quantidade que essa mulher vai ingerir. Se não for a consumir arroz, por exemplo, ou chima, pode optar em bolachas. Falo de bolacha, água e sal, por quê? Porque é seco. Quando consome, a digestão ocorre na boca. Então, quando chega no estômago, é rapidamente absorvido e diminui os vômitos e os enjoos. Uma alimentação saudável é aquela que atende às necessidades nutricionais de cada indivíduo.
tanto do ponto de vista quantitativo como do ponto de vista qualitativo. Quantitativa por quê? Porque no mínimo o indivíduo tem que ter 3 refeições. E qualitativa, na refeição desse indivíduo tem que incluir todos os alimentos necessários que compõem uma dieta equilibrada. Então, numa mulher grávida, o esforço é dobrado. A alimentação deve ser vista como algo muito importante. Por quê? Porque é a partir da alimentação que essa mulher é a partir dessa alimentação que o feto que está dentro dessa mulher vai se desenvolver em boas condições e a própria mulher também terá uma saúde para garantir com que não haja nenhuma complicação, tanto na vida dela futura, como também na vinda do bebê. Então, temos que ter atenção nas proteínas. As proteínas por quê? Porque quando ocorre a fecundação, primeiro tem os primeiros órgãos que são formados, que é a placenta. A placenta tem a função de servir como um meio de troca de oxigênio entre a mãe e o bebê, e também para o bebê, para o feto poder se alimentar, se nutrir. É através dessa placenta que ocorre a troca dos nutrientes da mãe para o filho. Temos que ter atenção também no cálcio. O cálcio é importante por quê? Porque vai permitir com que haja a formação ou desenvolvimento dos ossos do feto e também garante com que os ossos da própria mulher, da própria gestante, estejam em boas condições. Temos que olhar também nas frutas, que são ricos em vitamina C. Por quê? Porque a criança desenvolve e é nesse momento onde forma-se o sistema imunológico, o sistema digestivo. Então, a vitamina C vai participar na formação do sistema imunológico e também na defesa da própria gestante. O sistema da defesa da própria gestante vai estar fortificado. E não só, temos que olhar também no mineral ferro. O ferro é muito importante porque previne a anemia. E não só, para o próprio feto, também vai como é que posso dizer, vai participar na formação desse sistema imunológico que eu referi sobre a vitamina C. Temos que ter atenção também nos carboidratos. Os carboidratos, apesar dessa mulher ter muita atenção em termos de quantidades para ingerir por causa dos vômitos ou enjoos, os carboidratos são muito importantes, porque os carboidratos eles fornecem energia e a força à mulher e também proporcionam um bom desenvolvimento do feto. Temos que olhar também as gorduras muito mais ômega 3, que são gorduras essenciais. O ômega 3 é importante porque o ômega 3 é importante para a formação da retina do feto e também fortifica as outras estruturas. E indo mais além, temos que ver também a ingestão da água, porque não pode falar de uma alimentação balanceada sem se falar da ingestão da água, porque temos os alimentos, temos a ingestão da água e temos a outra componente que é a atividade física. Então, temos que ver a ingestão da água. Um indivíduo normal, ele tem que ingerir no máximo 2 litros de água diariamente. Então, na gestante, como essa gestante tem vômitos frequentes, tem enjoos, a hidratação como é que posso dizer? Ela hidrata-se facilmente. Então, a ingestão da água nessa fase é aumentada. No mínimo, 2,5 litros de água tem que ingerir, mas isso temos que ter em conta que é 2,5 litros de água quando for uma temperatura normal. Quando for dias quentes, essa ingestão de água aumenta. Por quê? Porque também o corpo vai se hidratar cada vez mais. Uma vez que a gestante ela tem que reduzir na quantidade das refeições ou a quantidade das refeições que ela tem tido diariamente,
ela tem que ter no mínimo ou no máximo, para bem dizer, 6 refeições. Temos que ter as 3 refeições principais, que é o pequeno almoço, o almoço e o jantar. E entre essas 3 principais refeições, temos que ter os lanches. Sim. Então, essas 6 refeições devem ser realizadas de 3 em 3 horas. A mulher grávida não pode ficar muito tempo, sem comer. Por quê? Porque se essa gestante, suponhamos que ela tem problemas de vômitos frequentes, enjoos, o que acontece? O sistema digestivo, no momento em que está em jejum, produz gases, está num processo que, no momento em que a mulher grávida começa a ingerir um certo tipo de alimento, aquilo vai causar uma certa irritação e acaba causando vômitos e enjoos frequentes. Tendo em conta que esse período é um período muito crucial para o desenvolvimento do feto e também para manter a boa saúde da mulher, nós temos que ter atenção nos alimentos mal passados. Porque os alimentos mal passados, eles, quando a mulher grávida ingere, acabam causando, porque nós sabemos, nós cozemos, por exemplo, a carne. Tem por exemplo, para nós conseguirmos absorver as proteínas que estão na carne, a carne deve ser bem cozida, para aquelas proteínas estarem disponíveis para que o nosso organismo possa absorver. Então, se aquela carne que nós vamos oferecer à mulher grávida não estiver bem cozida, praticamente que a mulher grávida não vai absorver nenhum nutriente daquela carne e, consequentemente, ela pode ter problemas, dor de estômago, diarreia e pode desencadear a outras complicações que não são boas para o próprio feto e a própria vida da mulher. Temos que ter em conta também, quase todo mundo gosta, ovo mal passado. Claro que sim, é nutritivo, mas falando a verdade, não é tão nutritivo. Por quê? Porque na gema do ovo nós encontramos uma bactéria chamada salmonela. Então, essa bactéria, ela vive lá na gema do ovo. Nós vamos fazer o mal passado, vamos dar à mulher grávida. Aquela bactéria vai infectar a mulher grávida e a mulher grávida vai ter complicações que até podem lhe levar à morte. Quando uma mulher grávida tem vômitos frequentes, acaba ficando por quê? Porque acha que é normal, não vai à unidade sanitária, não pede nenhuma ajuda. Então, é necessário que essa mulher preste atenção em todos os sinais que possam ocorrer nesse período. Durante a gravidez, é de extrema importância que a mulher tenha acompanhamento médico e nutricional. Embora o enjoo seja um sintoma comum da gravidez, é importante procurar por ajuda quando ele começa a interferir na sua qualidade de vida e lhe impede de realizar as suas tarefas diárias. Lembre-se, só um especialista poderá lhe orientar sobre as melhores abordagens de tratamento. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.